Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Já vou conceder as apartes. Agora sim. Depois uma parte. Novo aeroporto. Eu escutei isso. Novo aeroporto. Novo aeroporto foi perdido 207 milhões. 207 milhões. E vou trazer aqui o senador Reis, fica o meu compromisso aqui, vou trazer o senador Reis para vir aqui falar. Foi perdido 7 milhões de reais para fazer o projeto e foi perdido 200 milhões que ninguém sabe onde está. Essa é a verdade que tem que falar para a população. Eu não posso escutar aqui sobre a questão do novo aeroporto. Tomara que agora o prefeito está indo a Brasília e nos traga uma notícia boa. Porque eu disse para o prefeito diversas vezes: prefeito, você é uma pessoa do bem, mas o seu governo, olha, dá cada rateada que é inacreditável. Tá? Essa é a verdade. O prefeito, muitas coisas ele não tem culpa. Mas só que, infelizmente, quem colocou as pessoas talvez no lugar errado foi ele. Nada contra as pessoas, que fique claro. Contra a competência das pessoas, que perderam. Perderam 7 milhões de reais para fazer o projeto e sumiu 200 milhões. Só a parte, vereador Rafael, depois eu vou para outro tema. Bom, vereador, eu não quero acreditar que o senhor está falando seja verdade. Eu gostaria até de ver essa documentação, né? Mas aquilo que o vereador Scalco falou também não tinha conhecimento dos lixos que Caxias está recolhendo de São Marcos. Bom, daí a vereadora Tatiane vai ali na tribuna e fala, porque a gente tem que ser solidário, cada um com seus problemas. Quando a gente precisa de saúde, eles não atendem os nossos pacientes, eles mandam tudo para cá, vereadora. Então, eles que abram os hospitais, tem 60 pessoas aguardando leito nas UPAs e mandem para São Marcos, que São Marcos absorva. Agora, tudo tem que Caxias do Sul absorver os problemas. Mas que seja pago, que mandem para lá. Não tem problema. Então, eu acho que cada um com seus problemas, Caxias do Sul já tem problema que chega. Que chega, a gente não dá conta. E não é, vereador, não é edição esse teu vídeo, tá? Lá o centro comunitário, aquele que o outro destruiu, como é que é o nome lá? Lá no Risso, lá no Vila Amélia, lá naquela região, lá os lixos, toda semana as pessoas me ligam que não recolhem o lixo lá. Toda semana a mulher me manda os lixos e não recolhem. Então não é, vereador, isso eu saio na sua defesa, porque são em vários locais em Caxias que não estão recolhendo os lixos. E o Lima fazia esse trabalho muito bem feito e sacaram ele de lá. Até gostaria de saber por que tiraram o Lima de lá, que resolvia nosso problema. Pois é, infelizmente é isso que está acontecendo. Eu fico louco quando venho falar alguma coisa aqui e não tem transparência de falar a verdade para a comunidade que está nos escutando. Primeiramente que nós estamos brigando muito por uma estrada de acesso ao novo aeroporto, porque se não tiver estrada, né, vereador Fantinello, talvez o material lá vai chegar por helicóptero ou por avião, não sei, se não tem, vão descer na mata lá, não sei de que forma, porque primeiro é a estrada, pelo que eu entendo que tem que ter condições de as carretas levar material, enfim, para poder fazer a construção. E aí, o que eu escutei foi do senador Reis, que é um lutador, que é um batalhador, que é uma pessoa que mais trabalhou para esse sonho do novo aeroporto, e até agora, os 200 milhões prometidos se sumiram, os 7 milhões do projeto não aconteceu até agora. Tomara que o prefeito vá lá e traga ótimas notícias, sua parte, vereador Scalco. Parabéns, vereador Bressan, exatamente. Senão a gente traz o senador Reis, porque eu escutei exatamente isso aí dele. Por erro do governo municipal, perdemos a verba. Além de contratar um escritório errado, porque tinha um que já estava apto com a ANAC para fazer o serviço. Mas o governo municipal fez de forma diferente. Agora, voltando à fala da vereadora Tati, quero deixar bem claro aqui um exemplo apenas. Há 2 anos atrás, protocolei um projeto aqui de sandbox, entreguei a lei pronta para o município. 2 anos atrás. Para não dar vitrine para mim, porque o projeto era meu, seguraram 2 anos o projeto engavetado e daí fizeram por decreto agora, ano passado, e esse projeto de sandbox, que está aqui na casa, eu posso garantir, 2 anos atrás, foi protocolado por mim, vai ganhar um prêmio quinta-feira como cidade referência de inovação. Projeto meu que o governo não me deu crédito, porque assim, o governo tem que aprender a trabalhar junto com os outros partidos. Caxias é para todos. E saem ideias boas de todos os partidos. Só que vocês nunca fizeram esse reconhecimento. A lei de inovação saiu aqui dentro dessa casa, da Frente Parlamentar de Startup e Inovação, com 50 entidades que eu era o presidente. Chamei as 50 e entreguei para o presidente, para o prefeito, toda a lei pronta. Não foi dado o mínimo para a comissão e nem para nenhuma entidade. Então o governo tem que aprender a fazer o meio erro aqui dentro.
tá? Então tem muitos projetos que vocês pegam para vocês que não são de vocês. Uma parte, vereador. Mas é para a cidade, então não tem problema, eu fico quieto. Só que vim falar besteira aqui eu não admito, tá? E quanto à Codeca, ela não está prestando o serviço adequado, não. É muitas reclamações. Se a senhora não está indo para os bairros, eu estou, e é todo lugar que está acontecendo isso. Então fica aqui para deixar bem claro o que está acontecendo em Caxias. Obrigado. Com certeza, vereador Scalco. Está nos anais dessa casa aqui que eu trouxe, acho que fui um dos primeiros, eu trouxe aqui, foi um dos primeiros vereadores a falar da telemedicina, que era o que nós deveríamos implantar em Caxias. Daí fiz indicação, falei aqui, agora acho que vão implantar, mas até agora não vi dizer. Muito obrigado, vereador, no mínimo por ter mencionado. Mas fique tranquilo, o ano que vem com o senhor na prefeitura, a Gladys Fristo de vice-prefeita, eu tenho certeza absoluta que nós vamos mudar esse rumo, porque a gente trabalha com determinação, com garra. Ué, não posso agora? Todo mundo falou, eu estou escutando agora que eu não posso falar que o senhor vai ser o prefeito. Nossa, eu acho que posso. Todo mundo está falando aqui que um vai ser o Alceu, o outro vai ser a Denise. Meu pré-candidato é o Scalco. Vai ser o Scalco, nosso próximo prefeito de Caxias, e com certeza vamos trabalhar junto com todos. E outra coisa que eu quero deixar claro aqui, que as narrativas que estão fazendo aqui, de dizer que o vídeo foi editado, olha, isso tem que provar, hein? Acho que isso é melhor provar. Porque assim, ninguém está falando mal do coletor lá, que está lá no bairro. O senhor está dizendo que a companhia Codeca não está conseguindo prestar um bom serviço. Foi isso que o senhor falou, foi o que eu escutei, que não está conseguindo. Aí agora nós mandamos caminhão locado lá para São Marcos fazer o serviço. Vê se pode. Né? Mas não dá para entender sua parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Bressan. Eu acho que passar pelo legislativo, para quem se pretende na gestão, é muito importante, e tem que lembrar que na Câmara de Vereadores faz parte a gente divergir. Nós temos partidos distintos, na democracia representativa é assim, mas eu acho que a gente tem que respeitar as ideias, as boas ideias. O vereador Scalco trouxe um projeto dele, e eu quero destacar aqui. Eu, no primeiro ano dessa legislatura, fui presidente da Comissão de Agricultura, com vereadores de visões ideológicas diferentes. Está aqui na minha frente o vereador Fantinel. E ele lembra que, para a questão da agricultura, nós construímos uma parceria com a universidade para fazer um censo agrícola à época. Sentamos com o prefeito e isso não aconteceu. E hoje a prefeitura perde recursos na área de agricultura porque não tem os dados. Nós propomos, eu era presidente, mas tinham vereadores de todos os partidos, bem mais da direita, inclusive. Só tinha eu lá, com sinergia, e me parece que há um problema. E quer se governar só para quem fala parecido. E não pode ser assim. Porque o ônus não seria do vereador Lucas. Aliás, os meus votos no interior foram bem pequenininhos, mas é uma coisa para a cidade. E aí se demonstra, ao longo do que os colegas estão falando aqui, de problemas, seja na agricultura, na inovação e tecnologia, em tantas outras áreas. O próximo governo dessa cidade, a primeira questão que tem que mudar: uma gestão municipal, ela precisa governar para todas as pessoas. Para quem é do Juventude, para quem é do Caxias, para quem mora no centro, para quem mora no Planalto. Só acontece isso. E para finalizar, tem gente aqui que não está acostumado com crítica. Nós aqui da bancada do PT, desde o primeiro dia da legislatura, somos criticados, defenestrados várias vezes por pessoas que não estão acostumadas, né? Até porque pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Mas a democracia é isso, faz parte, e a gente vai avançando, ou deveria avançar. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Felipe. Vereador Bressan, com relação ao aeroporto, só para lhe ajudar, o governo do estado, inclusive, não é empecilho, né? O governo do estado, ano passado, em 5 de julho, o secretário Costela garantiu as obras de acesso ao aeroporto, inclusive transformando esses acessos numa rodovia estadual coordenada pelo DAER. Então, o governo do estado garantiu já esses recursos e garantiu já essa execução. Então, o secretário Juvir Costela, ano passado, 5 de julho, foi uma reunião em Canela, inclusive, com as duas prefeituras, garantiu uma rodovia estadual para acesso ao aeroporto de Vila Oliva. Obrigado, vereador Felipe, é um grande secretário, o senhor Jovir Costela, eu conheço ele, deputado que fala e faz. Então, é isso que eu não entendo. Deixaram de fazer o projeto, aí quando se deixa de fazer se perde, se não tem projeto não pode vir o outro recurso, um recurso depende do outro. Então foi o que foi nos passados pelo senador que mais briga por esse sonho desse aeroporto e que a gente vê que não vai acontecer se tratarem desta forma isso.
espero que venha boas notícias futuramente. Obrigado, presidente.